Olá, eu sou a Cristiane Faria e a gente vai falar sobre testamento. O que é testamento? É o ato de declaração com as últimas vontades do decujus, do morto. Seria como se fossem as regras que ele quer que gerem o patrimônio dele depois de sua morte. Quem pode ser testador hoje no Brasil? A legislação brasileira permite que os maiores de 16 anos podem sim ter testamento. O que é importante? Qual a formalidade importante para o testamento? A primeira é a vontade do testador, né? A gente precisa levar em consideração quais foram as regras que ele atribuiu. E a segunda, proteger os herdeiros, a legítima, aqueles herdeiros necessários que a gente pode estudar mais a fundo no direito das sucessões. O testamento ele é um ato personalíssimo, ele é livre, ele é gratuito, ele é solene e é formal. E é revogável. Eu posso fazer um testamento, daqui a alguns anos eu quero mudar esse testamento. A lei me permite essa alteração. No caso de reconhecimento de paternidade, uma dica bastante importante. Uma vez reconhecida a paternidade no testamento, ela não pode ser mais revogada, tá? Isso é importante, pegadinha de prova. Vamos falar um pouquinho das cláusulas do testamento. A primeira delas é a incomunicabilidade. Se eu fizer um testamento com uma cláusula de incomunicabilidade, o que significa? Significa que é um gravame, na verdade é um ônus imposto, para quem ficar com os meus bens, de impedir que esse bem seja doado ou ainda participe, né, da comunhão de bens aí com o cônjuge na relação do casamento. O artigo 1848 do Código Civil, ele proíbe as cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade. O Código Civil não permite isso. Só em caráter excepcional que a gente pode gravar essas cláusulas, a gente pode colocar essas cláusulas no nosso testamento. A cláusula ela impede que os bens sejam doados ou ainda que se comuniquem, né? Na verdade. Vamos falar um pouquinho da cláusula de inalienabilidade. É aquela que o bem não pode ser alienável, ele não pode ser transferido, ele não pode ser vendido. Ela visa evitar sempre que o beneficiário, ou seja, quem recebe o bem, disponha de uma maneira indiscriminada, né? Para evitar que o pródigo venda só porque o pai morreu, o filho recebeu a casa, ele vai vender para torrar todo o dinheiro com algum vício. Então, o pai vai lá e coloca uma cláusula de inalienabilidade. Ela não pode ultrapassar da pessoa de quem recebe, né? Do herdeiro, tá? É importante colocar isso, ter em mente isso. Se eu coloquei uma cláusula de qualquer uma das cláusulas que a gente estiver tratando aqui, ela não pode passar da minha pessoa, tá? Ela não vai para os meus filhos, é durante a minha vida. A última cláusula que a gente vai falar é de impenhorabilidade. É aquela que o bem não pode ser transferido, nem sair do benefício do beneficiário, na verdade, tornando-se impenhorável. Isso visa proteger os credores de qualquer natureza, trabalhista, tributária, fiscal, tudo, porque o bem ele é impenhorável. É um pouco similar ao que a gente sabe que o bem de família é, que hoje o bem de família também é impenhorável. É importante sempre lembrar que essas cláusulas elas visam proteger tanto o herdeiro quanto o decujus que está doando o patrimônio para essa pessoa. Lembrando que ela é excepcional, tá? O Código de 2002, o Código Civil, fala que não pode haver nenhuma dessas cláusulas. É só em caráter excepcional.